Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Souza, serei o professor de vocês durante essa semana, professor de língua portuguesa, né? E sobre a língua portuguesa nós iremos permear sobre algumas características que serão importantes sobre a utilização de vocês durante o curso de enfermagem. Nesse primeiro conteúdo, pessoal, eu quero apresentar para você, primeiramente de forma oral, como é dividido e o porquê que é importante a gente estudar a gramática normativa, né? Nesse primeiro slide que eu vou apresentar para vocês, eu irei apresentar as classes de palavras, né? Que ela concerne sobre a segunda característica dentro da gramática normativa, tá? Então, professor, primeiro de tudo, por que estudar gramática normativa? Porque alunos dizem, professor, português é muito chato, odeio português, tem um monte de regra, né? Vamos lá, gramática normativa, o próprio nome condizem com o próprio conceito, né? Gramática normativa porque ela tem normas que nós precisamos seguir para estar dentro do quadro da língua culta da língua portuguesa, né? Um breve relato da nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa surgiu do latim vulgar, né? Que era o latim falado pelos soldados romanos, né? E quando eles conquistaram aquela península ali, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, consequentemente introduziram o latim, né? E todos sabem da nossa história, em 1500 vieram para cá os portugueses, consequentemente inseriram, né, a língua portuguesa como língua dentro do nosso território, né? De antemão, nós tínhamos povos aqui que já habitavam, que eram os índios, né? Se por obséquio não existisse esse marco na nossa história, né, enquanto país, que não viesse para cá enquanto colônia os portugueses, hoje nós estaríamos falando do Tupi-Guarani, que era a língua já institucionalizada pelos índios na época, né? Então os índios eles detinham de uma língua, né? Tupi-Guarani. E aí a nossa língua portuguesa dentro do nosso Brasil, né? Falando propriamente especificamente dentro dela, ela permeia sobre algumas características, porque vocês vejam, o Brasil, quando foi colonizado por Portugal em 1500, existiram outros povos que vieram para cá para poder para poder permear sobre outras riquezas do Brasil, né? Como era uma terra nova em que eles detinham, eles começaram a vir para cá, esses povos, para poder pegar essas riquezas do Brasil. E cá vieram os espanhóis, os franceses, os holandeses, né? Dentre outros povos. Então vocês viram que até palavra como álcool, né, que a gente fala normalmente, né, tem dentro da cervejinha, dentro de alguma bebida alcoólica, essa palavra álcool ela deriva do árabe. Então vocês vejam o quanto é rico a nossa língua portuguesa, né? Então fazendo esse breve histórico, a nossa língua portuguesa que nós falamos hoje, ela vem de Portugal, né? E ela, segundo a nossa Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna, né, segundo o nosso magistério, o nosso Brasil fala oficialmente a língua portuguesa, né? Então, consequentemente, se vocês tiverem, né, verem um texto por aí, suponhamos que vocês façam o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. E aí vocês tenham o poder e vocês tenham a característica de permear e conheçam a língua inglesa. E vocês escrevam a redação em inglês, sua redação será uma redação nota zero. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal de 1988, ela determina que a nossa língua oficial é o português, né? A língua portuguesa. Então, qualquer adereço que você utilize fora o eixo da língua portuguesa, você precisa de uma permissão. Como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma dimensão nacional, ele preconiza de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o que determina ela, certo? Então, fazendo essa pequena característica, nossa língua portuguesa originou-se do latim vulgar, porque professor, só retomando um pouquinho, o que é latim vulgar e o que é latim clássico à época, né? É como se a gente pensasse assim, no alto teor da sociedade e no baixo teor da sociedade. Suponhamos que nós tivéssemos uma subdivisão, e o que existe praticamente, né?
assuntos à frente dentro da língua portuguesa, nós veremos sobre a língua culta, a língua formal e a língua informal. O que quer dizer isso? A língua formal quer dizer que ela está dentro dos parâmetros normativos da gramática normativa. E o parâmetro informal que ela não está dentro do anseio da gramática normativa. Nós veremos, pronto, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chega em casa, né, já utilizei um aspecto variacional, o que nós chamamos de variação linguística. Quando a gente chega em determinado lugar, nós normalmente utilizamos o quê? Cheguei em casa, cheguei na escola. Só que de acordo com a gramática normativa, o verbo chegar, ele não exige a preposição em. E o que é que ele exige? Ele exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Professor, então o senhor está me dizendo que o correto seria cheguei a casa e não em casa? Justamente. Se alguém perguntar para você, chegou onde? E você estiver em sua casa, você diz, cheguei a casa. Porque o correto do verbo chegar, a utilização dele, segundo a gramática normativa, é a utilização da preposição a, com o verbo chegar, e não preposição em, tá? Então, e o porquê, professor, que está enraizado dentro da nossa fala esse em? Porque é variação, a língua é viva, ela se adapta a cada falante, né? Então, o que preconiza a gramática normativa é isso. Por isso que muitos alunos, e por isso que muita gente, ao estudar a gramática normativa, ao estudar a língua portuguesa, acha a gramática chata, acha a língua portuguesa chata. Mas não é isso. Você imagine, pessoal, se vocês pudessem escrever do modo e da maneira como vocês querem. Já imaginou? Como é que seria para a gente, leitor, entender o que vocês copiaram? Certo? Então é para isso que existe a gramática normativa, para poder determinar como é que você precisa escrever, como é que você precisa se pronunciar, né? E aí, voltando aos adereços do latim, né, que existia o latim clássico e o latim vulgar, o latim clássico era falado pela alta sociedade, né? E o latim vulgar era falado pelas pessoas que frequentavam a baixa sociedade, como por exemplo os romanos. É como se a gente subdividisse a nossa língua portuguesa em duas etapas. A língua portuguesa falada pelos magistérios, né? Juízes, advogados, né? Porque eles estudaram, etc. E a língua portuguesa falada por pessoas que frequentaram basicamente o ensino fundamental, né? Note que a gente não tem isso dentro da nossa língua portuguesa. Mas lá na época do latim vulgar e do latim clássico existia essa característica. Então, existia essa subdivisão de acordo com as características sociais do indivíduo à época, tá certo? Então, é para isso que a gente precisa estudar a gramática normativa. Imagine você, um excelente técnico em enfermagem. Você sabe para onde vai, para onde não vai, qualquer tipo de medicamento e como proceder diante de todas as características de um indivíduo. E aí, consequentemente, você faz a seguinte indagação. Olha, o problema desse paciente é isso. Consequentemente, pessoal, a pessoa que estiver ouvindo isto de você, ela já vai... Opa, eu acho que esse técnico aí... Peraí, viu? Entenderam? Perceberam as diferenças existenciais? O que eu quero relatar para vocês é o seguinte, que a gramática normativa ela é importantíssima dentro da nossa vida. E é para isso que a gente estuda, porque a gente precisa ter uma linha, precisa ter uma característica de como eu devo escrever, de como eu devo falar a língua portuguesa, né? Mas as variações, elas existem. Isso é o que nós chamamos de mitos variacionais, né? De preconceitos variacionais. Eu não estou dizendo que quem fala a palavra problema é um erro, propriamente dito. Mas veja que diante do anseio da sociedade, a pessoa que ouvir isso de você, ela já vai ficar assim, peraí, que esse cara aí, ele falou problema. Você já vai ser mal avaliado, né? Então é para isso que permeia a gramática normativa. E o que é que eu quero mostrar para vocês? Se a gente tivesse um curso, por exemplo, mais avançado, eu iria trazer para vocês as características variacionais que existem dentro da nossa língua, né? A língua é viva, ela se adapta a cada falante. Então, entre problema e problema, a parte da interlocução existe aí. Eu consegui entender o que foi que ele disse, né? Eu consegui entender o significado dessa palavra. Consequentemente, para as pessoas da alta sociedade
se ver você dando um diagnóstico desta forma, ou você ver fazendo alguma inserção da sua profissão dessa forma, você já é mal visto, infelizmente, né? Então, beleza. Antes que a gente entre nas classes de palavras, demonstrei para vocês porque é preciso as características da gramática normativa, né? Outra característica que nós precisamos ver antes de eu entrar nos slides é o que permeia a gramática normativa e sua subdivisão. A gramática normativa ela é dividida em 3 características. Eu tenho a divisão fonética, né? A divisão morfológica e a divisão sintática. O que é fonética? Fonética está ligada ao som, né? Por exemplo, na palavra táxi, você tem 4 letrinhas. T-A-X-I. Táxi. Note que temos um acento agudo na letra A, tá? Isso faz parte do processo de acentuação gráfica que nós veremos. Veja, na palavra táxi, você tem 4 letrinhas e fala foneticamente falando 5 letras. T-A-K-S-I. Isso é o que permeia a primeira parte da gramática normativa, que é o anseio da fonética, do som. E o que é isso, professor? Dentro da nossa língua, nós temos a fonética, que está no anseio do som, e a letra, que é essa parte escrita que representa esse som que nós falamos, tá? Então, dentro da gramática normativa, nós existimos letras e fonemas. Letra é essa parte escrita que você escreve. A letra A, essa bolinha com essa perninha, foneticamente falando, A, certo? Essa representação gráfica em que eu escrevo dessa bolinha com a perninha puxada, é isso que eu chamo de letra. Essa representação fonética que eu chamo de letra. Beleza? A segunda parte, que condiz com as classes gramaticais, eu chamo de morfologia. Certo? E por que eu chamo de morfologia? Morfologia é aquela classificação. Por exemplo, Rafael. Rafael é o quê? Um substantivo. Que tipo de substantivo? Um substantivo próprio. Professor, e por que é um substantivo? Substantivo é aquela classe de palavras que dá nome às coisas, aos seres. Certo? E uma outra característica trata-se dos aspectos da sintaxe, que é como a morfologia, como a classe de palavras se permeia dentro da oração. E o que é uma oração, professor? Oração é aquela frase que tem verbos, que é outro assunto importantíssimo que a gente vai verificar. Entenderam, pessoal? Perfeito até aí? Tudo tranquilo? Tudo as ordens? Pronto. Então, beleza. A gente fez esse pequeno contexto, né? Analisando as etapas da gramática normativa. Ah, professor, existem outras gramáticas? Sim, existem outras gramáticas com outros nomes. Mas o nosso centro de estudo, dentro de um anseio de um curso, de um concurso, é estudar a gramática normativa. Porque quando vocês forem fazer concurso, a gramática normativa que vai ser cobrada, né? Quando você chegar mais à frente, é a gramática normativa que vai ser cobrada. Não vai ser a gramática descritiva que descreve a função da língua dentro do ambiente, né? Dentro desse ambiente que a gente vive, por exemplo, tá? Vamos lá, pessoal. Falando sobre classes de palavras, né? Nós temos algumas subdivisões. Eu vou publicar este slide, certo? Junto com esta aula, vocês irão baixar, onde tem aí língua portuguesa, classes de palavras, exercício. Esse é o nome do slide. Eu vou passando aqui e vou dizendo para vocês, tá? Na língua portuguesa, as palavras podem ser agrupadas em classes, de acordo com a sua função, são chamadas de classes gramaticais ou classes de palavras. Nós temos substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição, pronome, conjunção, verbo, numeral, preposição, artigo. Vamos ver elas de forma separada. Substantivo é a dita classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensação, conceitos filosóficos, políticos, etc. Veja bem, pessoal, o que é um substantivo? É bem simples. Vocês imaginam algo dentro do nosso ambiente sem nome? Não. Para tudo existe o nome.
E esse nome, dentro da classe de palavras, é chamado substantivo, né? Este aparelho que eu estou utilizando para gravar essa aula é o meu telefone, certo? Então, esse telefone, quem inventou ele precisou dar um nome. Aí ele deu o nome telefone, celular, né? Então, isso é o substantivo, dá nome às coisas, aos seres. E não somente a isso, aos sentimentos, né? E a outras, a tudo que vocês imaginarem é o substantivo. Então, é a classe de palavra que nomeia nomes, seres, sentimentos, dentre essas coisas, tá bom? Beleza até aí? Firmeza. Prosseguindo, nós temos artigo e temos o adjetivo, né? Vou falar deles dois para englobar o substantivo. Artigo é bem simples. Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns e umas. Pegou? Professor, por que é chamado de artigo e o que é artigo? Artigo é essa palavrinha, a, o, uma, que acompanha o substantivo. Ele está disjunto do substantivo, certo? Professor, e o porquê eu chamo de artigo definido? Porque eu acho ele bonito. E por que eu chamo de artigo indefinido? Porque eu acho ele feio? Não. Você chama de artigo definido porque você define quem é o substantivo. Veja, a moça é bonita. Pessoal, quando eu digo que a moça é bonita, quer dizer o quê? Que eu conheço a moça. Que eu tenho uma intimidade com essa moça. Ou que eu queira ter uma intimidade com esta moça. Já quando eu digo assim, ó, uma moça é bonita, eu estou fazendo nuance ao quê? A qualquer moça. Qualquer uma. Não existe uma especificidade. Qualquer moça é bonita. É uma moça qualquer. Note que quando você fala a moça, você define. É como se passasse alguém aqui, as moças, né? Aí eu olhasse para elas, opa, moça bonita. Né? E aí, suponhamos agora um outro ambiente que passe 5, aí uma é bonita. É qualquer uma. Não existe definição. Então, por isso que eu chamo de definido e por isso que eu chamo de indefinido, né? Por causa da definição. Uma outra característica é sobre a parte do adjetivo, que está também interligado com o substantivo. Adjetivo é a classe gramatical que dá característica, seja ela boa ou ruim, ao substantivo. O menino é inteligente. O artigo definido porque está conectado com o substantivo menino. Inteligente. Eu estou dando uma característica ao meu substantivo que é menino. Beleza, então é um adjetivo. Então perceba que essas três classes gramaticais, elas estão interligadas. Ah, professor, diante dessas classes gramaticais, que são 10, a gente vai ver todas, Pessoal, nosso curso é um curso somente de 15 dias, então eu preciso permear sobre as principais classes gramaticais, que são verbo, pronome, substantivo, né? Essas são as principais classes gramaticais que a gente precisa realmente ver. Por quê? Porque nelas estão inseridos conceitos muito mais abundantes do que eu somente saber que o verbo é aquele que flexibiliza a oração. Porque no verbo eu tenho, diante do verbo, eu sei em que tempo foi que aconteceu essa ação, se ela aconteceu mesmo ou se houve uma incerteza nesse acontecimento, certo? Quando foi que ocorreu? Quem foi que praticou essa ação? Se foi eu, se foi você, se foram eles, se foram elas. Então, isso tudo permeia sobre essas classes gramaticais, tá? E aí nós temos a palavra, né, a classe gramatical, pronome, tá? Eu vou pedir que vocês passem aí. No slide vai ter substantivo, artigo e adjetivo em uma tela. Na próxima tela vai ter pronome, verbo e advérbio, tá? Então, veja bem, pronome, palavra que pode acompanhar ou substituir o nome. O pronome, ele é utilizado para acompanhar ou substituir o próprio nome. Veja a importância do pronome. Veja, o menino saiu cedo, ponto. O menino ficou alegre naquele momento, ponto. Eu estou fazendo referência ao mesmo menino. Aí o que é que eu faço para não tornar meu texto cansativo? Eu utilizo a classe gramatical do pronome,
que é para quê? Para eu substituir o nome e não estar repetitivo. O menino saiu cedo, ele ficou triste. Pronto. Está vendo a importância do pronome? E aí existe, partindo deste princípio, existe uma outra característica que eu sei que você usa, né? Me ame, me perdoe. Segundo o anseio da gramática normativa, eu não posso, repetindo, eu não posso utilizar pronome oblíquo como começo de oração. E aí a gente vai aprender em assuntos posteriores o que é um pronome oblíquo, o que é um pronome do caso reto e etc. Tá bom? Verbo. Essa parte é importantíssima. Olha, preste atenção aqui comigo. Pessoal, vocês hoje estão fazendo um curso técnico em que posteriormente vocês vão querer fazer um concurso para serem esses profissionais que vocês estão posteriormente se formando. Podem anotar o que eu vou dizer aí, né? Mas podem anotar mesmo. Na prova de curso técnico, de concurso que vocês forem fazer futuramente, daqui a 5 anos, 6 anos, vai ter, no mínimo, 5 questões aí, entre pronome e verbo, entre essas classes gramaticais. Vai ter, no mínimo, 5 questões aí dentro da provinha de vocês. Vocês podem ter certeza, mas é certeza absoluta do que eu estou dizendo, porque é muito cobrado, são classes de palavras importantíssimas dentro desse eixo, tá? E aí o que são verbos? Palavras que imprimem ações, estados, né? Aí veja, a menina ficou feliz, a menina ficou feliz. Quem é meu verbo? Menina. Como é que eu sei o que é um verbo? Flexibilize ele, conjugue ele. O que é conjugar? Eu, menina, tu, meninas. Eu fico, tu ficas, ele ou ela fica. Nós ficamos, vós ficais, eles ou elas ficam. Verbo é a parte primordial da oração, que é a parte primordial da nossa sintaxe, certo? E o porquê que eu digo isso? Porque o verbo, a menina ficou triste. Veja que pelo verbo, eu sei que a ação foi no passado. Pelo verbo, eu sei que a menina estava em um estado momentâneo, né? Ela estava triste naquele exato momento. Então, só por causa do verbo, eu consigo interpretar esta oração, tá? Continuando, advérbio é a palavrinha que está do ladinho do verbo, né? Ela não é menos importante, essa classe de palavra. Ela é importante sim, só que nós iremos ver ela de uma forma mais assim, mais esparsa diante do texto, porque é uma classe de palavra que cai, claro, mas que não cai com tanta veemência, tá? E, partindo para o nosso próximo slide, eu tenho numeral. Como o próprio nome diz, indica número, né? Que assunto interessante esse numeral aqui, olha. Lembra de artigo? A, o, uma. Beleza. Suponhamos que eu vou criar uma frase aqui. Passou 5 meninas, né? 5 moças aqui. Aí, olhe, dessas 5, uma é belíssima. Esse uma aí vai ser artigo ou vai ser numeral? Vai ser numeral. Por quê, professor? Porque eu disse antes uma ideia de quantidade. Eu tinha 5, mas das 5 eu só tenho uma que é belíssima, tá? E nos numerais, as classificações deles, né? Aí eu tenho o numeral ordinal, né? Que indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro. O cardinal, que é 1, 2, 3. Multiplicativo, né? Que dá a ideia de multiplicação, certo? E tem o fracionário, 1/3, 2/5, né? Por aí vai, tá certo, pessoal? Tranquilo? Beleza até aí? Ótimo. Pessoal, eu tenho uma preposição, e é interessante a preposição, porque é uma das classes de gramáticas que não varia. E quando eu digo que não varia, o que é que eu estou dizendo com isso? Ela não varia nem em gênero, nem em número. Por exemplo, o substantivo, ela varia em gênero e em número. Menino, menina, né? Já variou o gênero. Em número, meninos, meninas. O verbo, eu fiz, eles ou elas fizeram.
ou fez, certo? Eles ou elas fizeram, certo? Eu fiz, passado, fizeram, passado, né? Então, note que há essa característica de mudar de gênero ou mudar de número. Já a preposição não, ela não muda de número, ela apenas permanece ali intacta. E qual é a principal relação da preposição? A principal relação da preposição é manter coerência com o seu texto. Veja, Ana gosta de frutas. Quando eu digo que Ana gosta de frutas, se eu tirar essa preposição de o que é que eu tenho aí? Ana gosta de frutas, note que fica sem sentido. Então eu preciso da classe de palavra preposição para dar coerência ao meu texto. É o que nós chamamos de processo e de elementos de coesão e coerência, tá bom? Conjunção também é uma classe de palavra invariável, que ela também é importantíssima e que eu vou trabalhar com ela de forma específica futuramente, tá? Interjeição é bem legal, interjeição. Palavras ou expressões que evocam emoções, estados. Nossa, Ave Maria, oh meu Deus, né? Isso é chamado de uma interjeição, tá bom? Pessoal, esse slide ele tem mais características, tá? E aí nós temos flexões, etc, certo? Eu vou pedir que vocês parem aí, nessa parte de interjeição, no slide onde tem até interjeição número 10, porque minha parte primordial aqui, nesse primeiro momento, é centrar sobre as classes de palavras. Repetindo, é centrar sobre as classes de palavras, certo? Nos próximos vídeos, nós iremos prosseguir esses slides, responder algumas atividades e nortear sobre algumas características. Tá bom, pessoal? Tchau, fica com Deus, cheiro no coração. Até a próxima.